conversar com vocês hoje. Vamos ver se eu me acho aqui. Pera aí. Bora. Eu acho que é isto. Vamos dar o share aqui. Beleza. Aí. Todo mundo tá vendo, né, pessoal? Dá um toque aí. Como é que eu faço para essa aqui ficar mais em evidência aqui, Mari? Tá por aí nos bastidores? Aí. Show de bola. Então, pessoal, boa noite a todo mundo. Sejam bem-vindos, né? Queria agradecer por você estar aí hoje, numa sexta-feira, aqui no RS, Rio Grande do Sul, tá bem frio, né? Um dia de chuva, sexta-feira, o pessoal quer saber de descansar, né? Ter uma semana cheia. A minha semana foi bastante tumultuada. Confesso que essa semana, alguns dias não consegui participar, vou ter que maratonar o evento no final de semana. Mas é isso aí, né? A vida real, a vida que segue. Queria de antemão, então, agradecer ao Júlio de Lima pela indicação, né? Por estar aqui, eu participei de alguns cursos do Júlio. E também ao João Júnior pelo convite. E hoje, então, eu vou estar falando aqui sobre pirâmide de testes. E a ideia aqui é falar do valor da pirâmide de um jeito que você nunca viu, né, galera? Uma coisa meio diferenciada que eu pensei, dei uma viajada aqui, vamos ver o que vocês acham. Bom, então, antes de mais nada, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Adriano Saad, né? Quem já me conhece, não se preocupe, eu continuo sendo Adriano, essa piada é infame, eu sempre faço, né? Eu sou o velho do pavê praticamente. E eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, eu atuo na área de qualidade aí há cerca de 7 anos. No link aí, vocês podem me encontrar nas redes sociais, e se me encontrar no LinkedIn também, a gente pode trocar uma ideia, ler meus artigos. E a ideia hoje, como eu costumo fazer, né, nas minhas palestras, eu gosto de pegar um conceito, alguma coisa que a gente aprende da teoria e jogar isso contra uma prática, uma situação que foi difícil, ou uma situação que várias pessoas se identificam, segundo a minha percepção e segundo o papo que eu venho tendo com outros QAs. E a ideia, então, hoje, pessoal, é falar um pouquinho mais sobre a pirâmide de testes, tá? Mas antes de mais nada, eu queria dar uma setada nas expectativas, né? Porque eu sei também, o evento de ontem, o Herbert falou também sobre a pirâmide de teste. Mas a ideia aqui hoje, pessoal, é que eu não vou falar sobre automação de testes. Então, foi muito legal a palestra do Herbert, porque ela fica como um complemento dessa aqui, né? Então, vocês podem assistir isso aqui, curtir esse evento, e se ficar alguma dúvida, no outro dia vocês vão lá e assistam a palestra dele, que vai complementar o dele um pouco mais um hands-on, uma forma prática, e aqui eu falo muito mais do conceito, e elas se complementam, né? Então, não vou falar de automação de testes, né? E, por conseguinte, também, eu não vou falar de linguagens nem frameworks. Desculpe desapontá-los, pessoal, a minha ideia não é essa. Como eu já disse, já teve um momento para discutir sobre isso, né? Então, se eu não vou falar, não vou entrar em nível de detalhes de implementação. A minha ideia muito mais hoje aqui é falar para vocês sobre o valor da pirâmide de testes, né? Tipo, e como que a gente consegue adotar essa abordagem, né, e o emprego dessa abordagem no nosso dia a dia, né, porque uma coisa a gente lê, tudo é muito bonito, a gente vai numa palestra, a gente vê, mas quando a gente chega no dia a dia, a gente acaba se esbarrando em alguns outros problemas. Mas antes de mais nada, vamos lá e vamos dar um pouquinho de contexto como tudo isso começou, tá, pessoal? O termo da pirâmide de teste foi originalmente cunhado por esse cara aí, esse senhor simpático, chamado Mike Cohn, no livro Succeeding with Agile, onde pela primeira vez ele propôs esse modelo de distribuição de testes por camadas, né? Ou seja, como vocês podem ver na imagem ali, camadas de unidade, testes de serviços e UI, os testes de UI, os end-to-end, né? Porém, contudo, entretanto, todavia, o que acontece, pessoal? Não é raro, infelizmente, a gente se deparar com essa situação na vida real, né? Esse modelo aí que a gente chama de pirâmide invertida, né? O pessoal gosta de pirâmide, o Samuel também falou de pirâmide, de Glass, e, cara, tudo é pirâmide, né? Mas essa pirâmide invertida até, ela é conhecida como o famoso sorvetão, né? O que acontece, pessoal? Muitas vezes, né, e levanta a mão aí quem já passou por um contexto assim, eu já passei, né? Acaba se tendo muito mais esforço nas camadas mais próximas do usuário, né? A gente acaba botando muito mais testes automatizados nas camadas superiores, por exemplo, a UI, né, teste de serviço, às vezes as camadas de unidade unitárias nem tem teste, nem tem cobertura, né? O que acaba acontecendo com isso, pessoal? Tem uma série de problemas, né? Porque existe uma demora maior na construção desses scripts, eles são mais caros, mais complexos de ser criados, por exemplo, em detrimento de um teste de unidade.
É mais difícil de manter esses scripts também, porque como ele está nas camadas superiores, eles têm que estar tudo rodando, tudo de pé para funcionar. Né? O feedback é muito mais lento. Pô, se tu comparar com um teste de serviço, um teste unitário, um teste que simula as ações do usuário, obviamente vai demorar muito mais, tem que levantar o browser, mesmo no modo headless, né? Do que um teste unitário, né? Então, o feedback é mais lento em comparação com os outros níveis. E também, eles acabam por exigir grandes manutenções, frequentemente eles podem acabar engessando a tua aplicação, se tu bota muito teste, validando toda a regra de negócio, todos os caminhos lá, eles acabam deixando a tua aplicação um pouco engessada, qualquer mudança tem que mexer muito nele também, né? Então, esses são alguns problemas que eu já vivenciei, tá? E eu acredito que alguns de vocês também. Então, esse não é o padrão mais ideal, tá? Claro, pessoal, o que eu tenho visto, tá? E vocês podem deixar nos comentários aí para me dar uma olhada também. Geralmente isso ocorre em organizações onde que ele acaba ficando um pouquinho mais afastado do time, por exemplo, em modelos de waterfall, ou mesmo assim, um cascagem da vida, né? Porque em alguns contextos, pessoal, o QA não está inserido de fato em todas as fases de construção, no ciclo de desenvolvimento, que nem o Samuel falou, né? E acaba, né, por ter a sua atuação muito mais restrita na parte, na camada do usuário, né? Quando chega para ele testar de fato. Claro que em alguns contextos, de repente, esse modelo faça algum sentido. Por exemplo, eu já passei recentemente numa atuação que a gente trabalhava com código legado, código que estava mais de 10, 15 anos em produção. Então, quando eles foram concebidos, não foram segundo as melhores práticas, né? Então, tipo assim, é muito difícil tu ir lá mexer num código que já está em produção para botar teste unitário, né? Porque, no fim das contas, alguém vai precisar pagar isso, e isso é financeiro, isso mexe no bolso, e nem sempre a gestão apoia isso. Então, nesses casos, de repente, faça sentido. Então, tudo é contexto, vocês entendem? Mas agora, se a gente está falando de uma construção de um produto novo, de um serviço novo, bom, o mais ideal é seguir um modelo semelhante a este aqui, né? É uma variação do modelo do MyCom, porque aqui também considera os testes manuais, porque a gente sabe que nem todos os testes são passíveis de ser automatizados, né? 100% automação não existe. Onde a gente tem uma maior distribuição de testes nas camadas de unidade, né? Então, tipo assim, tem aquela cobertura já inicial, desde o início da concepção do software, desde as primeiras linhas de código, e conforme a pirâmide vai subindo, né, você tem menos testes, né? Na camada de UI, por exemplo, você pode ter testes baseados em riscos, os principais fluxos, ou automatizar os critérios de aceite da sua história, né? Que essa abordagem permite? Tá? Ela permite que os testes sejam antecipados desde o início, né, não só na fase final. Com isso, eles podem antever comportamentos inesperados mais cedo, evitam aquele back and forth, né, o vai e vem de inconsistências lá na fase final, que poderiam, sim, ter sido sanadas anteriormente, e, por conseguinte, eles acabam provendo mais confiança, segurança e agilidade na entrega do time. Dificilmente o QA, nesse ponto você deve estar pensando, né, vai conseguir dar conta disso sozinho, né, pessoal? Porque às vezes, né, pensando no nosso dia a dia, na camada de UI, automatizar e manter esses scripts já é um martírio, né? Então, quem dirá manter teste automatizado para todas essas camadas? Imagina, unidade, serviço, UI, e isso que aqui é um modelo da pirâmide minimalista, né? Vocês têm um vídeo recente do Júlio que ele fala de todas as camadas que podem ser automatizadas, tem lá teste de regressão visual, performance, acessibilidade, é uma penca de camadas que pode automatizar. Então, a gente está sendo aqui bem conservador, né? Só que com isso necessita de engajamento e colaboração de muita gente do time, da gestão e principalmente da organização. Porque isso geralmente pode ser muito desafiador implementar essa abordagem, porque todo mundo do time, da organização, tem que estar comprometido, né? E é exatamente por isso que eu acredito que muitas vezes a gente acaba tendo aquele sintoma, né, de mais testes implementados na camada do usuário, porque implicitamente, dependendo do contexto, costuma até atribuir o ownership para o QA, né? Ah, é responsabilidade do QA automatizar a camada do usuário, né? Para o bem ou para o mal. Há quem diga até, pessoal, que tem testes automatizados que rodam localmente, tá? Mas daí isso aí eu já acho que é lenda urbana. Bom, alguns de vocês devem estar pensando, bom, até aqui, né, nenhuma grande novidade, já ouvi falar na pirâmide de teste, já domino o conceito, né? Porque tem um tema recorrente, né? Um dos pilares, né, vamos dizer assim, dos testes contemporâneos. Então, nenhuma grande novidade, não estou tentando reinventar a roda aqui. Mas o que acontece? Teve uma frase que uma vez eu ouvi e ela mexeu muito comigo, né? Que ela dizia basicamente isso, né? Saber ainda assim não fazer é não saber. Ela é atribuída a um grande pensador da antiga China e ela carrega um sentido, né?
que é bastante, muitas vezes, inconveniente, né? Que é tipo aquilo, tu aprendeu alguma coisa, mas tu não aplica, tu não de fato não consegue colher os benefícios daquilo, né? Se eu conseguisse trazer um exemplo bem prático aqui, nosso, é, por exemplo, todo mundo sabe, ou deveria saber, que exercício físico atrelado a uma dieta balanceada, saudável, resulta em melhores condições físicas, uma capacidade cardiorrespiratória melhor, evita futuras doenças que podem surgir, né? E claro, a questão estética também. E o mesmo se aplica a qualquer conhecimento que a gente adquire ao longo dos anos, porque se tu aprende alguma coisa e tu nunca aplicou na prática, com certeza tu não vai internalizar esses conceitos, não vai usufruir dos benefícios dele. Mas eu acredito que o cerne desse grande problema da questão de ter teste em todas as camadas é porque a adoção da pirâmide de teste, especificamente, falando no nosso tema, ela não depende exclusivamente da gente, de nós QAs, né? Já que, como eu já comentei, tu vai precisar persuadir, demonstrar para as demais partes interessadas do time os benefícios dessa prática, né? Mas acontece que vocês devem saber, assim como eu, acho que eu não sou exclusividade, que nem sempre as pessoas estão dispostas a nos ouvir, né? As pessoas dificilmente gostam da mudança, ou têm dificuldade de aprender algo novo, ver com uma nova atribuição, e mesmo que a gente esteja embasado em fatos e dados, é muito difícil, porque afinal, né, pessoal, mudar dói. E você certamente vai enfrentar uma certa resistência. E aqui vai alguns exemplos de algumas frases que eu já ouvi quando eu tentei aplicar essa abordagem, tá, pessoal? Por exemplo, cheguei no meu PO, mostrei para ele e ele falou algo desse tipo: eu entendi a importância dos testes, mas eu tenho que lançar isso aqui na sprint final, eu tenho prazo, isso aqui vai onerar o processo, né? Então, será que de fato ele entendeu o valor? Será que ele entendeu a adoção dessa prática, para que serve? Também já ouvi do meu colega dev, né? Por exemplo, se eu colocar testes unitários aqui, eu vou demorar mais para entregar, né? Tipo, na nossa plane, um 3 vai virar um 5, um 8, porque eu vou ter que ter muitos testes automatizados para dar cobertura para isso, então vai demorar mais, né? Vão demorar muito mais para entregar, né? Então, e de fato, né? Vai se demorar um pouco mais. Mas essas são as desculpas que a gente vai enfrentar e eu estou preparando vocês, caso vocês não tenham passado por isso ainda. Acho difícil. Também já ouvi, não precisa testar isso aí, eu mudei aqui 2 linhas de código, foi um pequeno componente em tela. Então, são algumas coisas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Só que tudo isso me fez pensar o seguinte, pessoal, poxa, eu conheço os conceitos, eu entendi o benefício, estou tentando demonstrar os valores, mas será que eu estou me comunicando bem? Será que eu consegui passar essa visibilidade? Até tem um caso recorrente numa das últimas experiências que eu tive, que eu lembro que eu entrei num time, não tinha nada de automação, zero em todos os níveis, né? E eu comecei a demonstrar para o meu time, comentei sobre a pirâmide, falei dos níveis, qual que era o ideal, o que deveria fazer assim, e o pessoal acho que não conseguia entender, e basicamente eles tinham na mente que o teste era automatizar com Selenium, com WebDriver, né? Porque isso é uma coisa mais tangível, a gente consegue ver, né? Consegue mostrar, enche os olhos da gerência, um script rodando, fazendo execuções aqui automatizadas. Mas foi muito frustrante porque o pessoal não me ouviu, né? Por mais que eu demonstrasse, e com isso eu comecei a pensar, bom, será que eu me comuniquei adequadamente, né? Porque eu sabia aquilo, será que eu consegui transparecer isso para o time? Será que eles entenderam? E mesmo se eu conseguir, será que eu poderia ter sido mais assertivo? Isso me fez pensar e questionar a forma de como eu abordo questões do dia a dia e outros problemas que vêm a ter, né? E, cara, a gente precisa ter uma comunicação assertiva, né? Porque por mais que a gente trabalhe com TI, há aquela ilusão que não trabalha com pessoas, no fim das contas a gente trabalha um time com um monte de pessoas e direto ou indiretamente, nosso produto vai ser utilizado por outras pessoas, é ou não é? Bom, tive esse problema e daí eu estava um dia num papo com a minha esposa, falando com ela, poxa, tá, beleza, eu fiquei frustrado com essa situação, mas eu preciso encontrar um motivo, algo que eu consiga engajar as pessoas nisso, né? Tipo, se eu não consigo demonstrar só apenas por fatos e dados, por valor, por técnica, como é que eu consigo engajar as pessoas, né? O que que tu acha? Ela disse, olha, uma coisa que costuma engajar pessoas é velório. Nossa, na hora eu fiquei assim, olhei para ela, como assim? Vai ter que alguém morrer? E eu lembro que ela me falou isso, né, num tom meio engraçado, assim, mas é verdade, se vocês parar para pensar, não é assim, né? Morreu alguém na família, às vezes tem um fulano que mora numa parte do mundo, outro numa outra parte, vem todo mundo se junta, às vezes pessoas que anos não se falam acabam voltando a se falar, mas eu achei meio macabro isso, né? Imagina se cada vez que eu precisar contar com a colaboração de alguém, do meu time, alguém precisar morrer, né? Tipo, logo não vai ter time. Então, acabei voltando para o meu questionamento. Tá, ainda assim, eu preciso de um motivo que engaje as pessoas, né? Então, o que eu posso fazer? Eis que eu me dei conta, me deparei, não sei se com vocês é assim, porque eu gosto muito de comida, né?
que comida também é uma coisa que costuma aproximar bastante as pessoas. Não sei se vocês perceberam, quando a gente está interessado em alguém, alguma pessoa, a gente acaba convidando essa pessoa para sair, para comer um hambúrguer, uma pizza, sei lá, um lugar mais requintado, né? Se você parar para pensar, comemoração e comida começa com, né? E toda festa que eu conheço, por exemplo, 15 anos, casamento, formatura, sempre acaba em comida no fim das contas, né? Isso acaba agregando várias pessoas, um clima de felicidade. Eu pensei, boncha, então, de repente, eu acho que isso é um caminho, né? E essa reflexão começou a rolar num dia, assim, num domingo, uma domingueira que estava rolando uma lasanha lá em casa, eu sou um grande fã de lasanha, né? E comecei a pensar, né? Poxa, e até aí você deve estar pensando, pô, então a saída é convidar o time, pagar o almoço e vamos adotar a pirâmide de teste, todo mundo feliz, né? Bom, não é bem assim, né, pessoal? E agora, vocês devem estar pensando o seguinte: tá, beleza, entendi, né? O cara falou ali que quer se aproximar, mas tô aqui sexta-feira, deixa eu olhar a hora agora aqui. Sexta-feira da noite, aqui tá chovendo, 7 horas passadas, o cara tá falando de comida aqui, né? Poxa, eu queria saber sobre tecnologia, qualidade, pirâmide de teste, o cara tá falando em comida, me deu até fome aqui, né? Mas, pessoal, voltando à minha reflexão nesse domingo, vocês vão entender por que disso. Eu estava lá eu comendo, né? E lá pelas tantas, costumo fazer essas associações malucas, né? Eu me deparei que a lasanha, assim como a pirâmide de teste, também é feita de quê? Camadas, né? E comecei a pensar, nossa, olha que interessante, né? Assim como um software, né? A comida também ela existe fases para ser preparada, né? Tipo, por exemplo, vamos pensar na nossa lasanha aqui. O cara tem aquela fase de escolha dos ingredientes, picar tudo, ir misturando, fazer o molho branco, fazer o molho vermelho, picar o queijo, montar e depois levar ao forno. Então, achei muito semelhante ao software. Eu acho que, poxa, essa analogia qualquer pessoa consegue entender, não é verdade? Bom, ó, contrariando alguns, né, não é simplesmente jogar tudo dentro de uma panela, dentro de uma forma e levar para o forno e vai sair aquela maravilha, né? Todo mundo sabe que existe algum critério para fazer um bom prato, né? Mas digamos que então você decidiu fazer essa lasanha assim como eu, sem muito critério, convidou a família toda lá para almoçar na sua casa, né? Então, foi lá, preparou de qualquer jeito, picou, botou os ingredientes, levou na forma, e logo começam a chegar alguns feedbacks, e acho que uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Alguns problemas que as pessoas acabam relatando, né? Você fez a lasanha ali, não inspecionou muitas coisas, e começam a surgir os problemas, né? Alguém reclama que de repente tem alguma coisa passada ali no meio, outra pessoa reclama que ficou meio salgado, né? Não ficou legal, não sei. Não harmonizou bem, né? Como diria o MasterChef. Outra pessoa, de repente, mais requintada, falou que o molho ficou muito espesso da tua lasanha. E talvez, né? Esse é um caso um pouco mais grave. Imagina esse bug em produção, alguém tinha alergia à noz moscada, essa pessoa comeu. Imagina poder levar essa pessoa ao óbito. O fato é, pessoal, várias inconsistências foram relatadas num simples preparo de lasanha. O que acomete é que a lasanha, com todos esses problemas, ela não tem como ser consumida, né? Porque, poxa, já tem um monte de problema ali, o pessoal reclamou, tu gastou um tempo, e além do prejuízo de tempo, de dinheiro, agora tu ficou com a imagem manchada também, e o pessoal tá com fome. O que tu vai ter que fazer? Levar todo mundo para comer fora ou de repente chamar uma teleentrega? Vocês entendem o tamanho do problema que a gente chegou com uma simples lasanha? Bom, agora acho que chegou a parte que vocês queriam, ou não também, sei lá, que eu vou tentar explicar para vocês como aplicar nossa pirâmide de teste numa lasanha, né? Vamos dissecar nossa lasanha e tentar entender o que deu errado nesse preparo. E assim como comentado antes, vamos começar então pela base, nossos testes de unidade, a primeira coisa que tem que ser feito em nível de testes. Então, digamos que na nossa fase lá de testes unitários, a gente deveria ter realizado uma inspeção um pouquinho mais criteriosa de cada item, antes de combinar eles com os demais, não é verdade? Digamos que nessa fase, alguns problemas que poderiam ter sido identificados, como, por exemplo, alguns tomates estavam estragados, né? Então, aquilo que alguém relatou lá no fim, só quando alguém foi experimentar, o nosso usuário, poderia ter sido evitado, não é verdade? Né? Basta ter sido um pouquinho mais criterioso, selecionado melhor os tomates. Um outro problema é que a gente podia pegar a peça de carne estava inteira ao invés de ser carne moída, né? Porque eu estou falando aqui de uma lasanha bolonhesa, né? Me respeite, eu gosto muito de lasanha bolonhesa. Então, poxa, imagina fazer lasanha com bife, né? Embora o bife funcione muito bem isoladamente, numa lasanha não ia ficar legal.
Outro problema que a gente poderia pegar aqui, foram escolhidas cebolas roxas ao invés das brancas. Talvez a cebola, aqui, eu pensando aqui comigo, elas sejam ácidas demais, ou a cor não combine visualmente com os outros ingredientes, entende, pessoal? Então, antes mesmo de integrar tudo, é necessário a gente testar cada parte isoladamente. Os testes unitários têm esse propósito, né? Testar a menor parte de um sistema. A nossa lasanha aqui, hipotética, a gente verificou que cada ingrediente está ou não apto para ser adicionado na nossa receita. Num código real, na vida real, é testado se cada unidade ou método ele funciona conforme especificado, né? O desenvolvedor falar, construiu o seu método lá, já cria um teste em cima que valida aquilo isoladamente, separado, apartado do resto da lógica do sistema. Bom, beleza, uma vez que a gente tenha verificado nossos ingredientes, está cada um no seu quadrado, tudo funcionando muito bem certinho, né, tudo ok, vamos subir um degrau e falar um pouquinho dos testes de integração. O que seriam os testes de integração, pessoal? Ainda que cada unidade ela esteja em conformidade com o que foi previamente definido, talvez elas não se integrem muito bem. E a gente precisa garantir que essas pequenas partes consigam combinar bem, funcionem bem, né? Quando elas forem colocadas juntos. O que a gente poderia ter verificado nessa fase dos testes integrados, pessoal? Por exemplo, né? De repente que o molho branco ficaria com uma consistência muito espessa. Vamos adotar aqui que nosso molho branco é uma API e nosso molho vermelho é outra, tá? Então, digamos que a nossa API aqui ficou com uma consistência muito espessa, né? Apesar de todos os ingredientes estarem ok, quando eu coloquei junto, de repente as quantidades não estavam as mais adequadas, muita farinha, pouco leite, pouca água, enfim, né? Imagine o cenário que você quiser aí. Também, de repente, a quantidade dos tomates era demasiadamente pequena para a quantidade que eu tinha de carne moída, então o nosso molho poderia ficar um pouco ralo, né? E a ideia é fazer um molho um pouco mais consistente, um pouquinho mais grosso, né? Então, pessoal, o teste de integração é aquela fase justamente que a gente combina os módulos, né? A gente acaba combinando partes menores, ainda não um sistema completamente integrado, e vê se aquilo funciona bem. Nesse cenário aqui, nossos testes unitários passariam, né? A gente aferiu que todos os ingredientes estão ok, mas na hora de integrar a gente teria algum problema, né? Poderíamos ter alguns problemas como os que eu citei. Beleza, agora vamos dizer que foram corrigidas essas inconsistências de unidade, de integração. Beleza, está tudo ok, minhas APIs estão respondendo conforme eu estou enviando as requisições, tudo conforme o contrato. Vamos subir um nível e vamos falar da famigerada camada de UI, que todo mundo adora, todo QA adora essa camada, não é verdade? Uma vez que a nossa lasanha esteja finalizada, então é hora de testar, né, de provar se tudo funciona como foi previsto, né, inicialmente. E quais os resultados que a gente poderia ter, quais os problemas que nós poderíamos ter identificado aqui, né? Por exemplo, poderia estar salgado demais. Teve um problema que o pessoal relatou lá que de repente ia ser pego só na nossa camada de UI. Vamos imaginar o seguinte cenário: eu tenho sal na minha API, né, do molho vermelho, e também tenho sal na minha API do molho branco. Só que o queijo que eu escolhi, ele também tem uma quantidade elevada de sal. Então, quando eu colocar tudo isso, pode não ficar tão legal. Então, seria legal eu dar uma dosada um pouco melhor nas outras chamadas, para que tudo fique num nível adequado. Outra coisa que a gente poderia fazer também seria, então, mais prudente, não inserir a noz moscada, né? Deixar ela de fora, já que alguém tem essa alergia, pode ter algum problema, deixa de fora. Esses seriam os problemas que a gente poderia pegar nesse nível mais elevado, né? Porque as outras coisas estão funcionando, então perderia tempo com coisas lá das fases iniciais na camada de UI. Então, o teste de sistema ele é uma fase do processo de teste que o sistema está completamente integrado e que ele considera as execuções da tarefa de ponta a ponta, né? Para os mais íntimos é o famoso end-to-end, né? Ele considera tanto comportamentos não funcionais como funcionais. Então, essa é a nossa pirâmide. Digamos que a gente conseguiu botar uma cobertura adequada em cada nível, e aqui vai um disclaimer que eu acho bastante importante, que são os testes regressivos, porque o maior valor que a gente vê em automação de testes são durante os testes regressivos, e isso a gente só consegue ver a longo prazo. Então, digamos o seguinte: você passou aquelas fases, conseguiu junto com o seu time botar uma cobertura adequada de teste de unidade, teste de integração, teste de UI, e o PO chegou na outra semana e disse: ó, temos uma nova feature para testar, agora eu quero que a lasanha também seja capaz de fazer uma lasanha com, sei lá, com frango desfiado. Beleza? Bom, o que você vai fazer? Vai executar sua bateria de testes automatizados, garantir que tudo funcionava como esperado anteriormente e testar nova feature, depois botar novos cenários de teste que dão essa cobertura, né? Mas o fato é que alguma coisa pode dar errado. De repente,
o caldo de carne que você usaria para uma carne vermelha não fique legal com uma carne de frango, entende o ponto que eu quero chegar? Você tem mais segurança, uma vez que você tem os testes pulverizados por vários níveis, mais eficiência, mais velocidade na execução, e a cada nova feature você vai incrementando esse seu projeto. O ideal é que a gente rode essa bateria de testes regressivos automatizada a cada nova implementação, justamente pelos motivos que eu acabei de falar. E o ideal, né, pessoal, quando a gente fala em entrega em produção, se está falando de um modelo mais ágil de desenvolvimento, é a gente ter pequenos e constantes lançamentos, não de uma só funcionalidade, porque se der algo errado, fica muito mais fácil de ir lá, corrigir, né, e já adequar a nova funcionalidade, né. Então, para fechar aqui, ter as conclusões finais aqui que eu queria ter com vocês, pessoal, é que dividir e principalmente fazer os testes durante todo o ciclo de desenvolvimento, né? Essa abordagem, a pirâmide de teste, ela possibilita que o QA esteja envolvido desde o início, né? Não digo lá o cara que vai ser o cara que vai ter que criar os testes, não. Tudo depende do teu contexto, né? Tu pode ajudar, pode ser num outro contexto que tu vai mentorar, num outro contexto que tu vai botar a mão, né? Mas o fato é, tu consegue ter testes desde as fases iniciais. Isso é muito bom. É claro que vai ter um gasto um pouco maior de tempo no início, porque o desenvolvimento nas fases iniciais vai ter que botar teste já, mas com o tempo vai se dar muito valor, porque acaba garantindo que o produto ele acaba proporcionando uma qualidade e segurança muito superior se você botasse teste no final, ou se nem colocasse teste, imagina, né? Porque chega num lugar que não tem nenhum tracking do que tem automatizado, nem cobertura, e isso acaba deixando todo mundo um pouco desconfortável, né? Quando a gente tem uma bateria de teste automatizada, a gente consegue olhar, olha, o que a gente tem aqui está funcionando, está ok, os testes estão respondendo conforme esperado e rodam a cada nova implementação, e a gente pode falar aqui num pipeline robusto e maduro também, né, pessoal? Então, para encerrar aqui, eu queria ver um checklist que eu tinha, os meus compromissos que eu levantei para trocar essa ideia com vocês hoje. Primeiro de tudo era falar sobre qualidade, sobretudo sobre testes, né, que é o motivo de a gente estar aqui hoje. Segundo, simplificar conceitos, né, pessoal? Eu confesso que foi muito simples. Acho que qualquer pessoa que não é da área, se eu fizer essa analogia de lasanha, vai entender, né? Mesmo que não seja da área. Então, a dica aqui, acho que isso é um ponto valioso. Eu falei sobre lasanha. Encontre um ponto em comum com o seu cliente. O seu cliente pode ser o dev, pode ser o PO, pode ser o cliente final. Encontre uma linguagem comum entre vocês dois que ele entenda os benefícios de uma abordagem, não só da pirâmide de testes, uma técnica, de um novo approach, uma nova estratégia, enfim, né? Tente trazer, falar a linguagem do cliente, né? Isso eu sempre ouvi, né? Ao longo da minha carreira, a gente tem que tentar falar a linguagem do cliente para a gente ser melhor percebido e criar esse laço de empatia também. Além disso, também, então, eu trouxe o valor do teste de software desde todas as etapas, desde a ideação, né, e para os primeiros trechos de código, e a ideia foi trazer mesmo a abordagem voltada para a aplicação da pirâmide de teste no nosso dia a dia, e como eu já disse no início, aqui é uma forma conceitual, é a fase inicial de você levar isso para o seu time, se não tem ainda, conversar com os stakeholders, e depois tem a palestra do Herbert, daí ele faz um hands-on e já automatizando, né. E por último, não menos importante, de repente ensinar todos vocês a fazer uma bela lasanha, que o fim de semana pede, tá? Friozinho, quem sabe aí sai, né, pessoal? Então é isso, hoje eu fico por aqui, muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, críticas, sugestões, quiser me contatar, esse aí é o meu e-mail, né? Eu ainda trabalho bastante com e-mail, mas também vocês podem me encontrar nas redes sociais, LinkedIn e demais redes. Beleza, pessoal? Boa noite, obrigado pela atenção. Adriano, olha, eu posso dizer que o mais falado aqui é que todo mundo ficou com mais fome. Por causa da sua lasanha, sério. Ah, esqueci de falar, eu tenho uma loja de lasanha, pessoal. Bah, brincadeira. Ligue agora, faça o seu pedido. Ah, tu vê só, né? Essa analogia realmente foi incrível e é uma coisa que vai ficar na nossa cabeça com certeza. Eu acho que mais que isso vai dar vontade da gente aplicar no nosso dia a dia, né? O Molinari está aqui agradecendo, falando que está tudo top, que adorou. Eu tenho algumas questões, assim, por exemplo, já trabalhei em empresa que o sistema existe há mais de 30 anos, né? Então, para você trazer o teste unitário, trazer essa ideia, realmente é um pouco complicado. E qual a sua opinião, assim, em relação a como o QA pode participar nessa questão do teste unitário? Porque conheço muitas pessoas que, às vezes, não têm
o acesso, ou não tem como argumentar isso, tipo, eu quero ajudar nos testes unitários, eu posso ajudar. Pelo fato da entrega ser mais importante que a qualidade em alguns momentos, né? Como você falou, beleza, é legal, mas a gente tem que entregar. Então, o que você diria assim para um QA que quer se envolver mais nessa parte dos testes unitários no seu dia a dia? Tá, primeiro de tudo, né, tu tem que considerar o contexto que tu tá, né, se tu tem ou não essa abertura. Inclusive, agora eu tô num que eu tô trazendo isso aos poucos, né, tem uma frase do Júlio que me marca bastante, que ele diz, né, dance conforme a música, entregue e vem trazendo essas práticas, né, só que a gente já vem conversando, né, vem conversando por A mais B, e isso também necessita, né, que você estude sobre isso. Vamos voltar na palestra Samuel, né, você tem que entender de código, poxa, você vai falar com o desenvolvedor, vai falar de teste unitário, poxa, você vai ter que entender de código, vai ter que assumir essa responsabilidade, ele tem que sentir que você não está ali só para dizer que ele tem que fazer uma coisa, mas tem que sentir que você é uma parceria, alguém que ele pode contar para apoiar ele, entende? Então, acho que o primeiro